Olá, queridos, bom dia. Aula sobre os quilombos nos dias atuais, né? Já falamos aí sobre Palmares, falamos sobre quilombos em geral. Vamos saber como andam os quilombos nos dias de hoje, né? Então, numa pesquisa rápida aí que eu fiz, eu achei uma informação um pouco chata, que é o quê? A cada 10 quilombos existentes, cada 10 quilombos que existem, um não tem o registro do governo, tá? Por que isso é triste? Por que isso é chato, né? A gente tem que ter a mente aberta e entender que muito da nossa cultura veio do quilombo, né? E é extremamente necessário que esse quilombo se mantenha ali, né? Como origem de onde viemos, né? Um dos pilares, né? Que formaram a nossa sociedade. Bom, os quilombos, com certeza, eram locais de resistência, né? Local revolucionário, né? Existia um sistema, aquelas pessoas eram contra aquele sistema ali, encontraram no quilombo uma forma ali de se proteger, né? De viver mais ou menos como era em sua terra, né? Ainda tem também a questão dos renegados, né? Que aqui viviam, também encontraram ali no quilombo um local para viver, né? Já na República, tá? Já na República existe um período da República que o governo tenta acabar com o quilombo, sumir com o quilombo, né? O termo quilombo é proibido. Falar quilombo é proibido. Existiu um período da história que isso acontece. Queridos, mas em 1988, tá, entra para a Constituição. Constituição, para quem não sabe, é um conjunto de leis de um país, tá? O conjunto base de leis de um país, como se fosse o manual de instruções daquele país, tá? Entra para a Constituição oficializando o quilombo, né? Vem escrito assim: aos remanescentes das comunidades de quilombo, né? Aqueles que ainda vivem na comunidade de quilombo, que estejam ocupando suas terras, conforme eu falei, é reconhecida a propriedade definitiva, né? A propriedade é reconhecida daquele pessoal, daquele povo, devendo o Estado emitir-lhes os títulos específicos. O Estado, quando a gente lê assim, né? O Estado ele é o país, tá? Devendo o país dar-lhe os títulos específicos, ou seja, o país oficializar, né, que aquele território ali é dos quilombolas, ok? Essa Constituição, queridos, também é conhecida como Constituição Cidadã, tá? Uma Constituição ali com bastante foco nas minorias. Tá? Antes de continuar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar sobre tombamento histórico? Tombamento histórico, né? O que é o tombamento histórico? Por exemplo, você tem uma casa numa rua, aquela casa tem a frente muito antiga, né, do início do século passado, retrasado, né, de 1900, né? Você tem casas com a frente ali de 1890. Então essas casas são tombadas pelo patrimônio histórico, né? O que acontece? O governo chega, né, dá descontos ali nos impostos daquela casa, né? Às vezes as pessoas nem pagam impostos mais naquela casa, porém, aquela pessoa não pode fazer modificações ali naquela fachada, né? Tem que manter aquela fachada. Aquela fachada é um tombamento histórico. Muito das igrejas católicas, né? Aquelas igrejas católicas, elas não podem ser destruídas, né? Elas não podem mudar, colocar... vamos colocar aqui uma arquitetura dos dias de hoje. Não pode, né? Estão tombadas aí pelo patrimônio. E a questão do quilombo, né? O quilombo, ele a partir desse momento de 1988, ele passa, os que estão registrados, ele passa a ser, 1988, ele passa a ser também protegido pela essa questão do tombamento histórico. Bom, professor, então, se tem o tombamento histórico, né, qual o perigo que esses quilombos, né, passam, né? Qual o problema? O que vai acontecer de ruim aí com o quilombo? Não, esses que estão aí já com o seu
né, registro ali dentro da lei, não tem problema nenhum. Agora, existem diversos outros quilombos que não conseguem entrar. E eu vou explicar para vocês o porquê. Em 1850, né, você tem uma lei criada sobre a compra e venda de territórios. Né? Da lei dizia o seguinte: para você ter um território, você tem que comprar ele ou o governo, né, te presentear, te dar. Né? Muitos dos problemas hoje em questão de terras vem dessa época, né? Porque assim, o camarada que tinha muita grana, né, o parente do colonizador, ele tinha muita grana e comprava muita terra, e a pessoa que não tinha dinheiro nenhum comprava terra nenhuma, né? Então esse é um outro problema de uma outra história. Existia também a possibilidade, né, da pessoa herdar uma terra. Por exemplo, o camarada mora ali naquela terra, né, o Brasil muito grande, 1850, mora ali naquela terra, o governo vai falar: não, então essa terra é tua agora, oficialmente, vai lá, assina e pum. Aí me pergunta: pô, mas por que isso não acontece com o quilombo, né? O quilombo é a mesma coisa, o cara tá lá com a família dele, né, todo mundo ali vivendo ali. Por que o governo não chegou e deu aquela terra? E por que não faz isso hoje? Né? Então, aí vem o problema. Aí vem aqueles caras que compraram a terra. O quilombo, o cara do quilombo não podia receber essa terra como um presente, porque eles eram infratores. Oficialmente, eles eram infratores. Oficialmente, eles estavam contra a lei. 1850 ainda tem escravos. A escravidão é abolida em 1888. 1850 eles são infratores. Né? Então aquela terra está ali, com aqueles infratores ali. Né? O cara vai e compra aquela terra. Comprou aquela terra. Naquela época lá. Comprou aquela terra, a terra é dele. Pagou, tem o registro. Né? Nos dias de hoje, os moradores daquele quilombo, que viviam naquela terra para aquele cara comprado lá atrás, não conseguem oficializar o negócio. Por quê? Porque aquela terra lá atrás tem dono ainda. Né? Dono do filho do filho do filho que comprou lá atrás. Então fica nisso. Né? Os quilombolas tentam, né, registrar aquela compra, mas aquela terra tem dono. Né? Então é uma coisa complicada. Né? De fato, esses quilombos aí que não conseguiram, né, o registro, é difícil, é uma história complicada deles conseguirem aí reverter esse caso. Jogada da partida.